Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. O Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe no dia de hoje, esse dia chamado sexta-feira. Toda sexta-feira nós consagramos a água da aliança, toda sexta-feira nós oramos o Salmo 91 e ouvimos o Evangelho do Senhor. Então você que vai assistir agora ao vivo comigo, seja abençoado. Você, amado irmão e irmã, que vai assistir ao decorrer desse dia também, que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, alguns lugares que estavam com mais de 24 horas sem luz já retornaram pela madrugada. Assim eu ouvi alguns comentários, algumas mensagens no WhatsApp. Nós agradecemos a Deus, amém? Vamos ver aqui quem já chegou. Fátima Zanon, Deus abençoe a Fátima. Fátima está entrando de férias, está em ritmo de férias. Glória a Deus, que bênção. Deus abençoe, Fátima, a sua vida. Deus abençoe nessa manhã Cosme Souza, nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor fortaleça nosso irmão Cosme, que o Senhor possa abençoá-lo em nome do Senhor. Também está aqui conosco Daniela, minha esposa, a caminho do trabalho. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver mais quem chegou, gente. Eu vi que chegou mais gente, só não estou conseguindo ver aqui. Mas deixando um comentário aí para mim falar com você, te saudar, em nome de Jesus. Amém? Deus possa estar abençoando a todos os irmãos e irmãs em nome de Jesus. O evangelho de hoje é Mateus 13, o 54 ao 58. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Chegando à sua terra, na terra de Jesus, tá? Ensinava na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem tanta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, quero começar essa live nessa manhã falando para você que existe algumas coisas que impedem a gente receber a bênção do Senhor. Só um minutinho. Que nos impede de recebermos a bênção do Senhor. Deus, ele quer nos abençoar de qualquer forma. Deus quer nos abençoar. Mas existem algumas coisas que tentam impedir a bênção do Senhor nos alcançar, né? E uma das coisas que impede a bênção do Senhor de nos alcançarmos é a incredulidade. O você ser incrédulo, ele trava caminhos no mundo espiritual, impedindo que o fluxo da bênção, porque a bênção do Senhor, amados irmãos e irmãs, é um fluxo, né? A bênção do Senhor é um fluxo, ela vem e ela vai. Por que a bênção do Senhor é um fluxo? Porque a bênção do Senhor não foi feita para ser retida. Não. Eu abençoo e eu sou abençoado. Por isso que nós precisamos entender que nós não recebemos a bênção do Senhor
apenas para nós. Nós recebemos a bênção do Senhor para sermos abençoados. Então, receber bênção é um fluxo, né? Hoje eu recebo uma bênção e abençoo alguém. Ontem eu estava muito preocupado com uma situação, eu não estava conseguindo resolver, né? E aí, após eu falar com o irmão Cosme está aqui, o irmão Cosme foi lá e foi ajudar a resolver uma coisa que eu, preso no trabalho, não podia, né? E graças a Deus foi resolvido. Então o irmão Cosme foi uma bênção, né? Por quê? Porque eu, preso no trabalho, não podia resolver, mas estava muito preocupado. E aí o irmão Cosme falou, não, eu vou lá, pastor. Vou lá, vou procurar onde é, vou tentar agilizar, vou ver o que eu posso fazer. Foi verdade, Cosme? E aí foi tudo resolvido graças ao quê? A entendermos que eu sou bênção e eu preciso receber a bênção. A bênção, ela gira. A bênção não pode ficar só para mim. A minha casa está abençoada, então eu não preciso me preocupar com a casa do meu irmão. Não, ao contrário. Nós precisamos entender que a bênção do Senhor é um fluxo. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu libero, mais o Senhor faz com que a bênção venha sobre a minha vida. Por isso, nessa manhã, amado, se existe uma coisa que obstrui o canal da bênção, é a incredulidade. Quando eu não creio, quando eu, amado irmão e irmã, retenho a fé em Deus, porque eu olho com as minhas vistas. Eu tento entender com o meu raciocínio. Porque o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que eu acredito. Deus falou para mim que vai me levar lá na África. É um exemplo, tá, irmãos? Eu não quero ir na África, não. Deus vai me levar lá na África. Aí eu tenho duas opções. A de crer, né? Tomar posse, acreditar, me preparar, né? Deixar aquilo aceso no meu coração, ou eu tenho a opção de dizer, mas como é que eu vou para a África? Eu não tenho dinheiro, eu não conheço ninguém na África, eu tenho medo de andar de avião. Então não, tá, irmãos? Medo de andar de avião. Irmãos, preste bem atenção. A incredulidade impede a bênção chegar. Porque a incredulidade, ela está invalidando o poder e a ação de Deus na minha vida. Não está invalidando a ação e o poder de Deus na vida do próximo, mas na minha vida. Por isso eu preciso acreditar. Eu preciso, irmãos, sem entender como Deus vai fazer ou de que forma vai acontecer, eu preciso acreditar naquilo que Deus falou que vai acontecer. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, amados, nessa manhã nós somos desafiados a não andar no caminho da incredulidade. São Tomé, né, o apóstolo Tomé, um dos discípulos de Jesus, ele caminhou pelo caminho da incredulidade e é um caminho muito perigoso, porque ele foi, eu só acredito se eu colocar a mão e se eu tocar. Jesus, resgatando Tomé da incredulidade, fala, então bote as mãos nas minhas feridas, toque nos meus lados, mas bem-aventurado, feliz é aquele que não viu, mas que creu. Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando o seu povo para viver um tempo de fé. Eu preciso viver um tempo de fé. Você precisa viver um tempo de fé.
Em um tempo onde a incredulidade, irmãos, cada vez é um caminho maior, Deus está nos chamando para viver pela fé. Você pode escrever aí, eu preciso viver pela fé. Ou melhor, para não ficar tão grande, você pode colocar, eu tenho fé. Porque, amados, quando você declara, quando você escreve, quando você fala alto, você está anunciando que essa palavra é para o seu coração. Eu tenho fé. Eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho fé, irmãos. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que nós acreditamos. E eu vou colocar aqui, eu tenho fé. Porque, amados, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos, amados, entendermos que o caminho da fé é o caminho que vai me levar para o céu. Quando eu olho aqui o texto de hoje, o evangelho que nós estamos meditando, Jesus está na sua terra natal, Nazaré. Um lugar onde viram Jesus crescer, um lugar onde conheciam o carpinteiro São José, conheciam Maria, conheciam os irmãos de Jesus, e a gente precisa entender que irmãos e primos, no grego, ele tem a mesma conexão, a mesma palavra, tá? Então nós não podemos afirmar que são irmãos de sangue de Jesus, mas podem ser primos, parentes. Então, aquele povo, eles conheciam todo o contexto simples que rodeava Jesus. E por eles conhecerem o contexto simples, eles duvidaram no coração. Eles não acreditaram. Eles não tomaram posse. E aí, amados, o que eu aprendo nessa manhã aqui? A cidade que mais poderia ter visto a mão de Deus, porque o próprio Cristo era de lá, foi a cidade que menos viu o agir de Deus. Por quê? Porque faltou fé. Eles preferiram invalidar o caminho do milagre. Então, toda incredulidade invalida o caminho do milagre. Eu quero dizer para você nessa manhã, não invalide o caminho do milagre. Fé é necessária para a nossa sobrevivência. Mas, pastor, eu não estou vendo, não importa. Mas, pastor, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, não importa. Eu preciso acreditar que no tempo certo, o meu Deus vai fazer. Por isso, amados irmãos e irmãs, dessa manhã, o texto vai dizer que foi o lugar que Jesus menos curou, menos libertou, menos fez sinais e prodígios. Foi o quê? Nazaré. Por causa de quê? Da incredulidade. Que você nessa manhã seja um homem que crê. Que nessa manhã você seja uma mulher que creia. Independente do que você está vendo. Creia. Independente do que você acha que é. Creia. Porque quem crer vê a glória de Deus. Quem crê vê os sinais do céu. Quem crê está dando autonomia para o sobrenatural acontecer. E quem não crê está entulhando o caminho do milagre. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, não seja incrédulo. Seja crente no Senhor Jesus. Seja crente, amados, no seu modo, no seu proceder. Seja crente, amados, na sua forma de agir e seja crente na sua vivência com Deus. As circunstâncias não podem ditar as regras. Quem dita as regras é o Senhor Jesus. E se ele falou que vai fazer, irmãos,
creia, Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e de tudo que pensamos. Por isso, nessa manhã, com nossos corações voltados para o Senhor, nesse último dia de julho, vamos falar: Senhor, pela fé, os meus 31 dias de agosto serão os dias melhores da minha vida. É porque eu estou vendo? Não. É porque eu não estou sentindo nenhum tipo de dor? Não, porque eu estou com uma dor aqui, irmão, na perna, que só Jesus. Vou depois até beber água consagrada para essa dor. Mas é porque eu creio. E quando existe uma fé e ação, o diabo, ele precisa bater em retirada. Que, diferente de Nazaré, que entulhou o caminho do milagre com a incredulidade, nós possamos abrir o caminho do milagre com a nossa fé. Declarando, profetizando e pelos olhos da fé, contemplando. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Você que consagra a água da aliança, coloque aí, pertinho de você. Depois nós vamos orar o Salmo 91. Hoje agradecendo ao Senhor também pelos 201 dias de leitura bíblica anual. Glória a Deus. Estamos caminhando, irmãos. Estamos caminhando para o final, né? 201 dias de leitura bíblica para a glória de Deus. Que bênção. Você que está na leitura bíblica, Deus continue te fortalecendo, te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Você está abençoado com essa palavra? Bote aí amém. Eu estou. Né? Se expresse, irmão, na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Como o Senhor falou nos nossos corações nessa manhã. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz, como é bom obedecê-la. E muito melhor, Senhor, é crer. Porque quando eu creio, eu gero milagre. Quando eu creio, o impossível acontece. E nós estamos aqui orando nesse momento no altar da capela por um milagre, Senhor. Cada irmão e cada irmã aqui precisa de um milagre, de uma provisão, de uma cura divina, de uma porta aberta. Cada irmão e irmã, Senhor, que está aqui com seu nome no caderno da oração, precisa, Senhor, de uma ação poderosa de Deus. E nós estamos aqui em nome de Jesus abrindo os caminhos da fé. Estamos regrando o jardim da fé, Senhor, para que o sobrenatural aconteça. Esse meu irmão que está aqui ao vivo comigo, essa minha irmã, também, Senhor, está crendo no seu milagre. E nós liberamos, Senhor, o milagre sobre a vida dele e sobre ela nessa manhã. Se existe alguém, Senhor Deus amado, nessa manhã que está com falta de fé, aumenta a fé desse meu irmão, aumenta a fé dessa minha irmã, porque nós não queremos entulhar o caminho do milagre. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Abençoa os irmãos que estão enfermos com cura, abençoa os irmãos que estão em luto com consolo, abençoa, Senhor Deus amado, os que estão precisando de uma resposta com resposta, Senhor. Ainda é 31 de julho, Deus ainda pode fazer. Por isso, nessa manhã, nós colocamos teu povo aos teus cuidados. Consagramos a água da aliança, a fim que essa água seja, Senhor, sacramental. E aonde ela for bebida, aspergida ou derramada, haja um sobrenatural de Deus. Que essa água, Senhor Deus amado, seja um símbolo da unção e do poder de Deus em cada casa que ela está sendo consagrada nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro por todas as causas que está sendo levantada a Deus em oração nesse momento.
Oramos, Senhor, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Cai a mim ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei, o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei, o glorificar-o-ei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, agora ao vivo ou ao decorrer do dia de hoje. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, amados. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão e irmã. Dora, Deus abençoe. Deus abençoe desde Maria. Deus abençoe Patrícia Alexandrino. Um abraço para o Ramon. Não vi o Ramon aqui, né? Se ele está, Ramon, Deus abençoe. Deus abençoe Isaura de Jesus nessa manhã. Camila, que bom te ver aqui, Camila. Deus abençoe nessa manhã a todos os irmãos e irmãs no nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Um santo final de semana para você. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua igreja e aonde você chegar em nome de Jesus. Fiquem com Deus, o Senhor permitindo e querendo. Segunda-feira nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Graça e paz. Tchau, tchau, meu povo.